E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora, podcast de hoje? Como é que vocês estão? Vocês estão curtindo o futebol, né? Não só o futebol, né? Primeiramente todos os esportes. Mas como é que vocês estão curtindo o futebol? Estaduais, chegando ao fim, campeões definidos, já estão anunciando o Brasileirão na TV, né? Algumas datas, alguns horários, locais, partidas. Pô, vai se criando uma ambientação, né? Mas antes de chegar lá, falar obviamente seleção brasileira, a nossa expectativa aí por esse jogo contra a Argentina. Peço perdão, inclusive pedi perdão aqui pelo último podcast. Tive que finalizar meio às pressas, porque eu não fui olhando o horário, mas eu tinha horário para sair, entendeu? Tinha um horário para sair aqui, então eu tive que encerrar assim em tempo recorde. Pedi até perdão que a gente não conseguiu finalizar alguns raciocínios ali. Pô, a gente fala demais, para quem acompanha, sabe que às vezes a gente acaba passando um pouquinho do horário. Hoje, vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo curto. A nossa prévia, cara, sim, o Dorival falou, ele confirmou alguns nomes na equipe titular. Vamos repercutir, deixar a nossa opinião. A verdade, gente, a verdade, eu sigo. Eu acho que assim, os vídeos da seleção eu gosto de gravar, mas eles são muito repetitivos. Eu vou ser bem honesto com vocês, né? Parece assim, se a gente pegar um vídeo tipo assim, se a gente pegar é que eu mudei um pouco a postura, né? Eu ficava um pouquinho mais alterado, eu ficava um pouquinho mais exaltado, eu ficava um pouquinho indignado, um pouquinho não, um pocão indignado. Mas se a gente pegar o vídeo anterior, né? Onde a gente fez aqui a nossa expectativa para o jogo contra a Colômbia, é mais do mesmo. Eu vou sendo bem sincero aqui, é mais do mesmo. Porque, cara, qual que é a minha expectativa? Você pergunta assim, pô, qual que é a sua expectativa? Que seja um bom jogo. Que seja um bom jogo e que não seja uma derrota humilhante. É só isso. É pouco? Não é pouco. Eu acho que assim, a gente esperar da seleção um bom jogo é muita coisa. É muita coisa. É vídeo que a gente viu no jogo contra a Colômbia. Vimos bons momentos? Bons momentos. Vimos protagonismo? Cara, algo que a gente estava esperando. Pô, Vini Júnior, protagonista, era algo que a gente estava esperando. A gente viu muita coisa boa. Vimos coisa interessante no segundo tempo, a equipe funcionando, veloz, trocando passe, com ambição, com vontade. Mas, cara, o primeiro tempo foi uma lástima. Foi uma lástima, um negócio assim, cara, que deu ranço de assistir. Mas tem as coisas ruins, tem as coisas boas. No geral, eu considerei que foi um bom jogo. Disse que não ia criticar se o Brasil vencesse, mas não dá, né? Diante de algumas coisas que a gente vê, a gente fica incomodado. Você perde o jogo contra a Colômbia, tendo posse de bola, mesmo perdendo da forma como foi, né? Com o erro ali do Joel e tudo mais, mas tendo posse de bola, jogando tranquilo, criando oportunidades. Isso veio acontecer mais no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi um Deus acuda. Foi um sufoco. A gente foi um bom jogo, não criou, não fez muita coisa. O jogo ficou meio morno em alguns momentos. Tomamos um gol aleatório ali, num erro. Eu não ia criticar, não. Não ia criticar, não. Eu falava, pô, foi um bom jogo, era o que eu esperava. Mas, enfim, a expectativa agora contra a Argentina é isso, é a mesma coisa. É que seja um bom jogo. Vai ser um jogo de altos e baixos. Tem sido assim os jogos da seleção. Tenho certeza que o Brasil vai agredir em alguns momentos, vai ser agredido em outros momentos, e vai ser aquela questão da eficiência. Quem for mais eficiente vai levar ou vai empatar. Acho que não vejo muito para onde correr. A seleção argentina ela não é um primor defensivamente, não é. As seleções, de uma forma geral, é difícil destacar uma seleção que seja um primor defensivo. A Argentina é a mesma coisa, não é um primor defensivo, e o Brasil defensivamente é uma bagunça. Então, assim, é um time muito mal treinado. Então, cara, assim, se a gente sair sem perder, eu acho que é pouco, é medíocre, né? De repente, da minha parte, de muitos torcedores ter esse pensamento de, pô, se não perder tá bom, é medíocre. Medíocre, eu digo medíocre que é mediano, né? Não é porque é pouco, é fraco, é mediano, né? Não se pode esperar o mediano de uma seleção como a seleção brasileira, né? Com os craques que tem. Não tô nem, e aqui eu não tô nem falando da história, né? Que nós somos pentacampeão, que não sei o que. Aqui nós estamos falando dos jogadores que tem. Você esperar que essa seleção com esses atletas busque um empate é mediano, é medíocre. Agora sim, o que eu, em virtude do momento,
em virtude de ser uma equipe muito mal treinada, a gente fica com essa expectativa. A gente se contenta com isso. É se contentar com pouco, mas é o pouco que nós temos. Infelizmente. Vamos lá, cara. Aqui o Dorival, né? Técnico da seleção. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa diferente. Bom, aqui algumas palavras do Dorival. Seleção terá 6 mudanças. Tivemos novos convocados, né? Alguns desfalques por lesão, outros por questão de cartão. Saem da equipe Alisson e Gerson, cortados, né? Lesionados. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães suspensos. Além de Wanderson e João Pedro, barrados por Dorival. No lugar deles entram Bento, que eu acho interessante. Prefiro o Ederson, mas o Ederson não tá lá, né? Então, Bento, né? Na falta do Ederson, Bento, acho que vale, né? O Alisson, assim, como goleiro, eu acho que goleiro tem que defender, né? Tem que defender. Como goleiro, para defender a bola, o Alisson, cara, assim, dispensa comentários. A gente nunca aqui critica a qualidade do atleta. Às vezes eu falo assim, pô, o Alisson já deu. Não é porque o Alisson é ruim. Pô, o Alisson é bom pra caraca. Mas não é porque ele é ruim, é porque eu acho que ele já viveu o ciclo dele. Né? Mais de um ciclo, aliás. Ele viveu mais de um ciclo na seleção. Na seleção. E hoje, cara, assim, vendo até o jogo contra a Colômbia, antes do Dorival, a gente tinha o Fernando Diniz. São treinadores que pensam o jogo, que fazem o jogo acontecer com a bola passando pelo goleiro. O goleiro distribuindo o jogo também. E o Alisson não é esse goleiro. Né? Infelizmente. Eu acho que... Tem muita gente que fala assim, goleiro tem que defender. Concordo. Goleiro, em primeiro lugar, ele tem que defender. Mas hoje, cara, até como eu falei, da forma como jogou contra a Colômbia e tomou pressão muitas vezes, eu acho que esse tipo de jogo, ele não favorece o Alisson, né? Se a gente tivesse um treinador que falasse assim, a bola não vai chegar no goleiro. O goleiro é para dar chutão. Né? Chegou, chutão. Chegou, chutão. Como a gente já teve no passado, como acontecia muito no passado, beleza. Mas hoje, o goleiro é linha. Ele faz parte do game, né? Ele faz parte. E para fazer parte do game, infelizmente, o Ederson para mim é o melhor, mas o Bento ainda para mim tá na frente. O Alisson, como goleiro defensor, né? Eu acho ele melhor que o Bento. Se bem que o Bento para mim é um fenômeno também. Mas para ser bom em defender e bom com a bola nos pés, eu vejo o Bento à frente, né? O Alisson tá cortado por uma questão, né, com a pancada na cabeça, então veio a coincidência, veio a calhar, mas eu acho que, cara, assim, para mim, para esse ciclo, eu sou a favor de um novo goleiro, né? Porque temos treinadores agora que, estão pensando no jogo, passando. O Tite, por exemplo, o Tite já pensava diferente. A bola até chegava no Alisson. Mas quando a bola chegava no Alisson, a bola chegava assim, sem ninguém em volta. Né? A seleção do Tite defensivamente era muito forte. Então, quando a bola chegava no Alisson, não tinha nenhum adversário em volta. Então, dava tempo pro Alisson respirar. Do jeito que tá hoje, essa bagunça, esse time mal treinado, que a bola chega pegando fogo, não dá esse jogo não favorece o Alisson, né? E eu acho que, infelizmente, o Dorival só vai se dar conta disso quando um erro acontecer e a gente tomar um gol. Mas, vamos ver, né? Vamos ver que o desenrolar do processo, né? O caminho para a Copa do Mundo. André, acho um bom nome. Cara, assim, infelizmente, a seleção, quando entra um jogador, e o André entrou bem, às vezes entra o jogador, ele joga, faz uma boa partida, mas ele tem a oportunidade na partida seguinte de ser titular e não joga bem, né? E o André é um caso desse. Espero que ele faça um bom jogo. Cara, assim, são jogos e jogos, e adversários e adversários. Não vou falar que a melhor escolha é o André, não é. Cara, assim, eu acho que assim, pouco importa. Pouco importa, assim, eu acho que é uma questão do Dorival olhar o jogo. Eu acho que o mais precioso para mim seria o Dorival olhar o jogo e falar, cara, esse jogo não é pro André. Eu já vou trocar no primeiro tempo. Que fosse no jogo anterior contra a Colômbia. Né? Pô, esse jogo não é pro João Pedro, por exemplo. Não é pro Wanderson. Troca no primeiro tempo, não tem problema. Né? O problema é ele deixar, o tempo vai passando, depois não dá tempo de você buscar o resultado. Né? Então, assim, o problema para mim não é quem vai ser titular ou não. Porque todos eles são bons. O problema para mim é o Dorival ver, achar que tá bom, vou deixar, né? Vou deixar correr e depois a gente tenta no abafa. Parece que é isso que ele busca, né? Então, assim, para mim,
cara, bom nome, bom nome. Só espero que consiga jogar bem e começar o jogo jogando bem, mas não costuma ser assim, infelizmente, né? Murilo, Joelinton, Wesley, mesma coisa. Ó, o Wesley, a expectativa, pô, pelo jogo que ele fez contra a Colômbia, a expectativa é que ele entre arrebentando. Eu acho que assim, se a lógica prevalecer, vai entrar meio frio, né? Por causa de conta de nervosismo, a ambientação, né? Os argentinos sabem criar uma ambientação. Eu acho que o que mais vale para mim é ele olhar o Dorival, no caso, olhar o que tá acontecendo e de repente trocar. Falar, pô, Wesley, não é que você, né? Não é que eu tô querendo te queimar, mas eu tô percebendo que o jogo não te favorece, né? Então, a gente precisa de um atleta que vai favorecer, né? Cara, ir trocando. Claro, não é para queimar tudo no primeiro tempo, né? Tem que esperar, cansaço, pô, mas assim, às vezes uma substituição já muda o jogo. Você percebe que um lado tá fragilizado, que o atleta, a bola não tá chegando nele, que a movimentação tá limitada. Às vezes uma substituição muda o jogo, né? Muda o jogo no sentido assim, já fica mais dinâmico, né? Já começa a favorecer. Acho legal os nomes que vão entrar, né? Bento, André, mais uma vez, Bento, André, Murilo, Joelito, Wesley, Matheus Cunha. Vamos ver se vai se concretizar. Né? Temos 4 mudanças necessárias e já definidas. Estamos fazendo 2 para a abertura da partida. O Matheus Cunha está entrando na função do João e o Wesley na função do Wanderson, né? Então os outros ele foi forçado a fazer e essas 2 aqui ele faz por opção, né? Por opção. Então aqui eu tô falando de Bento, André, Murilo, Joelinton. Essas são mudanças que, né? Até pelo Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães suspenso, meio campo suspenso, ele tem que entrar com André e Joelinton, né? Que eu acho bons nomes também. Acho 2 grandes nomes aí, né? Elton, Joel, cara, enfim. Acho todos, o que eu falei, acho todos bons nomes. Acho todos bons nomes. E se fosse, pô, tivesse Alisson, Gerson, Gabriel, também acharia bom. Eu só acho que assim, o Dorival tem que ver e tem que olhar que, cara, esse jogo não tá favorecendo. Então a gente precisa mexer. A gente precisa dar sangue novo. E mexe ou no primeiro tempo, ou no intervalo do primeiro pro segundo, não tem problema. Né? Conversar com o atleta e falar, cara, não tá favorecendo, infelizmente, né? A gente vai fazer uma mudança aqui, mas é pensando no coletivo. E ele tem que pensar no coletivo, pô. Ele tem que pensar na seleção brasileira, ou não, eu estou errado. Os demais foram em razão de peso que tiveram, enfim, né? O Brasil deve ir a campo com Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo, Guilherme Arana, André, Joelinton, Rafinha, Vini, Rodrigo e Matheus Cunha, né? O ataque, acho que Rafinha, Vini, Rodrigo dispensa comentários. Vamos ver como é que vai se movimentar o Matheus Cunha ali, né? Infelizmente, cara, assim, nada contra o João Pedro, né? O João Pedro. Mas a bola não chegava nele, né? E, cara, por circunstâncias de jogo, talvez pelo próprio atleta também, né? Poderia ter se movimentado um pouquinho mais. Se não estava dando no ataque, recua um pouquinho mais. Tava muito isolado, o que eu falei, a Colômbia estava mais com a bola ali no primeiro tempo, naquele momento, estava realmente difícil, não acho que é só culpa do atleta, por isso que eu falo, é questão do Dorival olhar e falar, cara, não tá favorecendo, né, vamos mexer, mas aqui a bola vai passar por esses caras mesmo, né, Rafinha, Vini e Rodrigo. Espero que nessa composição o Matheus Cunha consiga ter uma participação, enfim, encontrar os espaços, e não fique tão isolado como infelizmente o João Pedro ficou, mas vamos aguardar para ver, né? É a Argentina, né? Vamos ver. Eu acho que a Argentina vai dar um pouquinho mais de espaço que a Colômbia. Espero que o Matheus Cunha tenha aí algumas janelas de oportunidade, né? Bom, André e Joelito dispensa comentários. Aqui o quarteto defensivo também não tenho muito o que falar, né? A gente eu jamais questiono a qualidade técnica dos atletas. Eu só acho que defensivamente o Brasil é uma bagunça, porque o time é mal treinado. O time é mal treinado, mas não é por culpa dos jogadores. Mais uma vez deixando claro aqui. Tem pouco tempo para treinar, a gente sempre contextualiza isso, mas, cara, com pouco tempo para treinar, acho que você tem que fazer a coisa acontecer. Se o Tite e outros treinadores conseguiam, por que o Dorival não consegue? Aí é uma reflexão que ele tem que fazer do próprio trabalho. O Matheus tem liberdade de movimentação juntamente com o Vini de meia atacante, de segundo atacante. Vai depender muito da maneira como a Argentina se posicionar. Isso todo jogo, né? Nós estamos preparados para toda e qualquer... E aqui, gente, ó,
só fazendo uma ressalva. A gente fala aqui, parece que é muito fácil. Parece que o Dorival, a equipe técnica dele, não estuda o adversário, né? Pô, colocou. Ô, cara, pera aí, perdão. Deu uma bugada aqui. Colocou o João Pedro. Colocou o João Pedro. Cara, a bola não chega nele. O que o Dorival ficou fazendo? Cara, ele estudou, ele viu que da forma como a Colômbia joga, poderia ser benéfico, poderia sobrar uma bola, enfim. Os caras estudam o jogo, cara. Mas assim, às vezes a Colômbia muda a postura contra o Brasil, tenho certeza que eles jogam com uma outra pegada, uma outra frequência, muda o esquema tático. Então, assim, é claro que os caras estudam. Mas por isso que eu tô falando, eu acho que aí a mente do grande treinador é olhar e falar, cara, não tá funcionando do jeito que a gente imaginou. Não tá rolando. E eu tô vendo uma coisa aqui que vai mexer no jogo. E mexe, cara. Né? É isso, assim, ninguém é o dono da verdade. Não existe o absoluto certo. Ah, tem que ser esses, tem que ser esses. Não, cara, assim, eu acho que tem que mudar. É necessário. Uma coisa que eu não mexo, por exemplo. Desculpa aqui até, né? O tempo tá passando. Né? Bom, Rafinha, Vini e Rodrigo. Mexeria nesses caras? Esses, para mim, são imexíveis. São imexíveis porque, né? Os caras da movimentação, né? Os caras do drible, os caras que buscam os espaços, compõem, ajudam a marcar, faz as coisas, são protagonistas nas suas equipes. Então você vai apostar nos caras habilidosos. Agora, é o que eu falo. Se o cara tá mal, de repente tem uma partida, o cara tá muito mal, Mexo ou não mexo? Mexo ou não mexo? Esses caras aqui, você não tem a certeza, mas eu entendo você ficar com a pulga atrás da orelha, de que assim, poxa, pode chegar no final do jogo e o Vinícius decidir, porque ele é protagonista no real. E foi o que aconteceu. Então, assim, para alguns caras, você entende o Dorival não mexer. Para outros, você fica nesse cara, já devia ter mexido. Né? Tem essa oportunidade, tem essa janela de oportunidades. Não é que um negócio que, assim, não é como o Rafinha, que ele arrebenta no Barcelona e de repente nos minutos finais pode fazer alguma coisa miraculosa. Não é que nem o Vini, como aconteceu. Não é que eu tô falando que, pô, o João Pedro não tem o seu valor. Não é isso. É que a gente sabe, pô, tem craques e craques. A gente tem que ser honesto, pô. Não adianta. Tem craques e craques, tem protagonistas e protagonistas. E alguns protagonistas, você olha e fala, cara, não posso mexer agora. Porque alguma coisa diferente pode. Esse cara pode fazer. Esse cara pode tirar o. Ah, mas não tirou o coelho da cartola até agora. Até agora. Mas ele pode. Por isso que eu falo, alguns nomes, você olha e fala, pô, né? O Vini é um cara que sempre luta todo jogo. Às vezes a bola não chega, mas você vê ele sempre correndo, se movimentando, pedindo bola, voltando para marcar. Ele sempre participa de alguma maneira. Né? Às vezes não tá tão bem na partida, tecnicamente, mas ele tá sempre participando. O Rafinha é a mesma coisa. O Rodrigo é a mesma coisa. Então são caras que podem decidir numa bola. Ah, não vai mexer? Eu entendo não mexer. Agora outras peças dá para mexer. Não que fulano é descartável, não é disso que eu tô falando, gente. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando assim, é protagonismo. Hoje a seleção carece de protagonistas. E quando você tem um cara que pode pleitear essa vaga do protagonismo, eu entendo você não tirar esse cara. Mas tantos outros dá pra tirar, pô. Por quê? Porque não dá pra ter 11 jogadores protagonistas. Dá pra você ter alguns protagonistas e outros que vão compor. E esses que estão compondo, eles podem fazer a diferença. E aí cabe o treinador olhar e falar, pô, vou trocar um por outro porque alguma coisa pode acontecer. Eu preciso dar mais espaço, de repente, preciso soltar mais. O Vini tá bem marcado, o Rodrigo tá bem marcado, Rafinha a bola não chega. Eu preciso pôr mais um cara para chamar essa bola e liberar os craques. Né? Então, assim, são coisas que ele tá vendo lá. Não sou eu não sou especialista, né? Nem tenho a pretensão de ser, mas são coisas muito claras, né? É o beabá do futebol, pô. E aí, quando a gente se indigna, é porque a gente não vê nem o beabá sendo feito. Eu entendo. Fala aqui, pô, é uma coisa muito mais complexa. Os caras estão avaliando números. Eles estão avaliando estatística. Carga, quanto que um correu. Eu não posso simplesmente colocar um cara no jogo que ele não tem condição física de jogar, sei lá, que eu tô falando. De repente, o Dorival quer mexer no primeiro tempo. Aí fala, pô, vou pôr um cara aqui que ele não vai aguentar jogar 70 minutos.
Então eu não posso pôr agora. Eu vou ter que deixar. E beleza, cara. E beleza. Mas precisa mexer tão tarde. Essa que é a coisa. O beabá que eu tô falando. É você chegar na metade do segundo tempo, agora eu vou começar a mexer. Pô, mas agora, né? Passaram 45 minutos do primeiro tempo, mais acréscimo, aí passou metade do segundo tempo. Agora que você vai mexer? Agora que você se incomodou? Agora que você quer buscar o resultado? É isso que me incomoda. É quando a gente não vê o beabá sendo feito. Entendo que é uma coisa muito mais complexa, que tem número, passa por questões médicas, estresse por carga, preparação. Pô, jogo muito físico, não posso pôr um atleta que pode se lesionar facilmente. Eu entendo tudo isso. Agora, sim, não dá pra você chegar até a metade do segundo tempo pra decidir que vai mexer, pô. Aí é brincadeira. São essas coisas que me incomodam. Porque, pô, não quero que. Não sei qual é a justificativa. Não quero queimar o atleta. Tô esperando um milagre acontecer. É a minha superstição. Superstição, eu sempre falo aqui, tem o seu valor. Mas tem uma hora que você tem que partir para a realidade. Superstição me ajuda. Mas ela não ganha jogo sozinha. Eu preciso me ajudar. Né? Ou eu preciso criar outras superstições. Eu preciso criar outras coisas que me ajudem no game, né? Do lado místico, né? Porque eu sempre falo, eu sempre dou valor, né? Na superstição. É um negócio que para mim tem muito valor, né? Enfim. Primeiro que é um grande clássico do futebol mundial, vai existir a luta em campo, mas vai existir o respeito entre as duas equipes. Vamos buscar jogar futebol. Estamos indo jogar com a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nos últimos anos. Procurar jogar o nosso melhor futebol, tentando buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições. Sendo respeitados com certeza. Entendo que uma partida de futebol é resolvida dentro do campo, onde teremos 22 grandes atletas do futebol mundial. Aí sim, fazendo um duelo, mas tudo isso resolvido dentro das quatro linhas. Dorival deixando claro que quer ver a bola rolar. Aqui fala sobre o Wesley, né? O Wesley vem um processo de evolução, cobranças sofridas. Eu convivi a minha vida, estou desde os 6, 7 anos de idade dentro de um vestiário de futebol. E por aí vai. Vinícius Júnior, estratégia, expectativa de boas atuações. E é isso, cara. Palavras do Dorival. Vou deixar o link aí na descrição. Fica o convite. Passamos de 20 minutos. Vamos encerrar. Repetindo, minha expectativa é que seja um bom jogo. Eu espero um bom jogo. Espero ver um Dorival mais atuante, mais enérgico. E com coragem de mexer cedo no jogo, se for necessário. Né? Se for necessário, vai ter que ser assim. Não dá para ficar assistindo a Argentina. Porque a Argentina tem mais craques que o Brasil? Não tem. São seleções equivalentes, pô. Eu acho até a seleção brasileira mais forte tecnicamente. Tem o melhor treinador? Eu não acho o Scaloni um baita treinador. Mas é um time que joga junto, se conhece e joga muito bem junto. Eles se conhecem, sabem o que cada um tem que fazer. Cara, eles estão confortáveis assim. Eles estão muito confortáveis assim. Por isso que é um time perigoso. Porque quando se juntam, eles já se conhecem, estão confortáveis, têm a confiança lá no topo, o técnico não inventa moda, ele sabe o que tem que mexer, quando mexer, o elenco confia nele, ele confia no elenco. Então é isso, tem um baita treinador, é um treinador campeão do mundo, mas você vai dizer que, pô, o Scaloni é um baita treinador? Eu não sei, cara, eu não acho, né? Eu não acho. Eu acho o Dorival mais treinador, gente, pô, olhando o currículo, né? Eu acho o Dorival mais treinador. Agora, assim, para técnico de seleção, para seleção, escolher os melhores atletas disponíveis e no pouco tempo que eu tenho, fazer os caras assimilar para jogar contra a seleção brasileira, o Scaloni é muito melhor. Porque no pouco tempo que ele tem, ele consegue. Pô, como é que você joga no seu clube? No fim, não inventa moda. Como é que você gosta de jogar? Se joga bem assim, você se sente confortável. Sim, então vamos fazer assim. Esse é o esquema. Tá tudo bem bolado? Tá tudo bem bolado. É assim que vai ser. No Brasil, não, cara. Você meio que sente que tá todo mundo meio que desconfortável, velho. Né? Então, espero que seja um bom jogo. Não espero a vitória, mas pelo menos que que a gente saia com o empate, né? Que a gente saia com o empate. Vamos torcer para que isso aconteça, mas se perder também é aquela coisa. Hoje, no momento atual, é a lógica, né? Espero que a gente saia com um empatezinho pelo menos. E se sair com a vitória, aí sim. Né? Se sairmos com a vitória da Argentina, eu não vou criticar. Agora é uma promessa. Não vou criticar. Talvez não elogie.
Também não vamos ser leviano, né? Não vamos ser sangue de barata assim. Talvez não elogie, mas não vou criticar. Não vou. Tá sendo resultadista. Tô sendo resultadista. Se sairmos com a vitória da Argentina, não criticarei. Por mais que seja um jogo péssimo e a gente ganhe com uma bola. A Argentina macetou o jogo inteiro, ganhamos com uma bola no final do jogo. Não vou criticar. Né? Não vou criticar. Fica aqui. Agora a promessa, né? Vamos ver se, né? Pô, fazendo promessa acontece, porque esperar grandes coisas tá difícil, viu? É isso, gente, ó. Fica aqui a nossa torcida, obviamente. A gente faz as críticas que acho que é necessário, mas a torcida sempre tá lá, né? Você, torcedor que tá aí, pô, vamos torcer, vamos acompanhar, faça sua superstição, faça sua fé. E por hoje eu encerrando as atividades. Desejo uma ótima semana para todo mundo. Valeu demais, um forte abraço. E vamos voltando ao longo, não sei se amanhã, mas vamos voltando aí devagar, né? O Brasileirão tá chegando. A gente vai voltar com mais força aí, tá? Valeu demais, forte abraço e até a próxima, gente. Tchau.